Prontas, então, para falar sobre o que não é investimento, sobre os piores tipos de investimentos? Pois é, alguns deles eu já até caí na pegadinha. Pois é, a gente jovem, talvez vocês se identifiquem aqui em alguns também, mas acho que faz parte da vida, faz parte do amadurecimento. E agora o importante é saber e até ajudar outras pessoas, porque muitas vezes vocês vão ver que esses produtos todos, na sua grande maioria, muitas vezes, estão concentrados em grandes bancos. Então, toda vez que um banco grande, daqueles famosos, te ligar para te oferecer um grande produto, um grande investimento, fica atenta, porque pode ser que este seja um destes produtos. Então, eu vou falar primeiro sobre a poupança. A gente já aprendeu que a poupança não é um investimento, mas por que ele não é um investimento em números? Então, a gente já aprendeu lá no vídeo que a gente falou sobre juros compostos, que quando a taxa Selic está menor ou igual a 8,5%, a poupança ela tem um rendimento, ela rende 70% da Selic, né? A gente já viu isso. Isso quer dizer, em números, o seguinte: hoje a Selic, ela tá aí 2%, um pouquinho abaixo, mas tá ali nos 2%. Se ela tá rendendo, se a poupança rende 70%, e eu multiplico isso aqui por 0,7, isso aqui quer dizer que a poupança tá rendendo mais ou menos 1,4%, tá? Só que tem um detalhe muito importante que a gente ainda não sabe, ou a gente, tipo assim, finge demência. Tipo eu fingia demência por uma coisa que a gente já ouviu na televisão e tal, mas a gente não sabe o que isso significa, que é a tal da inflação, né? Não sei vocês, mas esse negocinho aqui é uma coisa difícil de entrar na minha cabeça. Mas tá entrando aos poucos, assim, com as pessoas explicando direitinho, de uma forma mais simpática, tá começando a entrar. Então, a inflação, ela tem dois índices. O principal que a gente tem que se importar é o IPCA, tá? Então, o IPCA é o índice oficial de variação de preços e serviços ao consumidor final. Ele diz o quanto que o seu dinheiro vale. Se eu consegue comprar uma caneta por R$50 hoje, talvez daqui 5 anos, você com esses mesmos R$50, com esse mesmo valor, não consiga comprar mais essa caneta. Por quê? Porque o seu dinheiro perdeu valor. E quem diz isso? A inflação. Mais ou menos isso, tá? Então, hoje, no Brasil, a estimativa da inflação, isso aí tem que saber ler as coisas, então eu fui pesquisando e tudo mais. Mas aí os indicativos, a estimativa é de uma inflação de 1,63. Isso quer dizer que, na verdade, o seu ganho real na poupança é de menos 0,23. E por que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tal dessa inflação? Até pra gente que for escolher hoje, como o CDI ele também tá baixo, os investimentos em renda fixa, eles estão rendendo um pouquinho menos, porque a gente teve uma queda muito grande nessas taxas básicas, né, nesses índices básicos. Hoje, se você pegar um investimento que às vezes está rendendo muito pouquinho, ou não entendeu o quanto está rendendo, você tá perdendo dinheiro, você pode estar perdendo dinheiro por causa da tal dessa inflação. Certo? Então, olha que coisa legal. A poupança é o principal produto dos bancões, porque é com o dinheiro da poupança que muitos deles oferecem dinheiro para financiamento imobiliário, tá? Então, por isso que a poupança é um dos piores investimentos hoje em dia. Depois, a gente vai conhecer, então, vamos conhecer o título de capitalização. Para quem nunca ouviu falar do título de capitalização, eu aprendi que ele é tipo uma telecena camuflada de investimento. Sabe o porquinho da telecena? Então, eu desenhei o porquinho aqui da telecena, que é o seguinte: você coloca lá na telecena, eu coloco R$100 por mês, na expectativa de que eu vou ser sorteada de um prêmio super legal. Só que o cara do título de capitalização do banco, ele te vende um título de capitalização que você pode ser sorteada num prêmio super legal, maravilhoso, e ele é só R$100 por mês. Se você não for sorteada, você recebe esse dinheiro de volta,
tá? Para as pessoas que não conseguem juntar dinheiro com facilidade, elas, ok, então assim, eu vou ter um boleto todos os meses que eu vou pagar R$100 por mês e aí, esse boleto vai me obrigar a juntar dinheiro. No final das contas, eu, mesmo que não seja sorteada, eu vou sair com um dinheirinho. Bom, não é bem assim. Por quê? Porque os títulos de capitalização, eles têm taxas de administração, e aqui é onde mora o perigo de todos os produtos de bancos grandes, chama-se taxa de administração. Ele tem taxas de administrações muito grandes. Por exemplo, uma taxa de administração de R$2. Você, em vez de estar colocando R$100, o banco já está, na verdade, tirando R$2 de você. Então, você só está colocando R$98 por mês, tá? E aí, esse dinheiro da Telecena, ele rende, às vezes, menos ou igual à poupança. Ou seja, você tá botando seu dinheiro num lugar tão ruim ou quanto a poupança. E eles ainda não são corrigidos, esse investimento que eles chamam, né? Ele não é corrigido na inflação. Ou seja, a grande probabilidade de você perder dinheiro é muito grande. Mais ainda, porque para você sair de um título de capitalização é muito difícil, porque a maioria deles tem multas, você tem um prazo que você tem que ficar naquele título de capitalização. As possibilidades para quem já tem um título de capitalização são parar de colocar dinheiro, então parar de fazer aporte, só deixar o dinheiro lá morrer e esperar. Ou avaliar se o valor da multa que você vai pagar, se o valor da multa que você vai pagar versus a taxa de juros que aquilo ali está te rendendo, as taxas de administrações e o que você conseguiria num outro investimento de verdade, te traria de retorno para você tirar esse seu dinheirinho lá do título de capitalização. Então, às vezes, a multa, ela é proporcional ao tempo. Quanto menos tempo você fica, maior o valor da multa. Quanto mais tempo você fica, menor o valor da multa. E isso tudo vai depender do produto que o banco vai lá tentar te oferecer, tá? Então, o título de capitalização, ele também é meio parecido com os fundos de prêmio. As pessoas te prometem um bem, às vezes um carro, uma geladeira, uma moto, alguma coisa assim. Eles vão te prometer um fundo que você pode ou não ser sorteado nesse fundo, mas que seu dinheirinho vai estar lá também. Então, a mesma história. Se eu tenho dificuldade para juntar dinheiro e tem lá um boleto, pelo menos eu vou conseguir juntar alguma coisa, pelo menos é melhor do que nada. Bom, aí, sobre esses dois, vamos pensar o seguinte, na verdade, verdadeira, ninguém ganha nada de graça. Então, tudo que você tá na expectativa de, vou ser sorteada para ganhar um carro, vou ser sorteada para ganhar um prêmio, alguma coisa maravilhosa que o banco tá me prometendo, na verdade, aquilo ali não é de graça. Aquilo ali custou o seu dinheiro, o dinheiro de outras pessoas, né? Várias mini coisinhas que vão te enganando. Então, por que não escolher de verdade com o seu dinheiro, escolher um bem, um produto, uma coisa que você realmente quer, uma marca, um carro que você realmente quer, do modelo, do tipo, com o seu dinheiro e que esse dinheiro você conseguiu comprar quando ele realmente rendeu algo de verdade. Então, os fundos de prêmios, eles são muito parecidos com o título de capitalização, eles têm taxas altas, eles têm baixa rentabilidade, eles não são ajustados, às vezes, à inflação, então você vai acabar, o dinheiro que você tá lá não tá rendendo nada e ainda vai perder valor, né? Então, esses cuidados com título de capitalização e fundos de prêmio. E pensar que se você quer uma coisa, se você quer um carro, então, coloca ele num investimento de verdade, para render de verdade. O quarto, na verdade, né? Quarto tipo de investimentos que não são recomendados são os consórcios. O que são os consórcios? Os consórcios são quando pessoas normalmente se juntam, elas juntam o seu dinheiro, para comprar, por exemplo, um bem que talvez seja muito difícil, ou um carro, ou uma casa, normalmente é isso que acontece. E aí elas também falam assim, é um boleto que eu tô ali me pagando, tudo mais, nananana.
E o cara que te vende esse consórcio, ele fala assim: você vai comprar uma casa, você vai pagar para comprar uma casa que você pode ser sorteada, tem a questão do sorteio aqui em alguns consórcios também. Você vai ser sorteado, quem não for ser sorteado vai poder pegar o seu dinheiro de volta, né? Depois de tanto tempo, então tem consórcios aí de 15 anos e tudo mais, mas pode ser que você seja sorteado antes. Se você for sorteado logo no começo, maravilha, realmente aí é tipo quase Mega Sena, né? Você tirou na sorte grande. Mas a grande maioria das pessoas não é sorteado, tá? Mas ele fala pra você que você vai ter o dinheiro de uma casa, por exemplo, e você não vai pagar juros por aquilo. Na verdade, verdadeira, o consórcio, ele não é um investimento. Ele é um autofinanciamento. Em vez de fazer um financiamento bancário lá no banco, pagando juros, você está fazendo um financiamento para você mesma, pagando com seu tempo, tá? Por quê? Porque os consórcios, apesar deles não terem juros, eles têm taxas altíssimas. Então, as taxas do consórcio, eles podem chegar a 20% de taxas. Essas taxas assim, ó, taxa de administração, taxa de custódia, taxa de não sei o que, taxa de não sei o que lá. Eles vão botando um monte de taxa que você não sabe nem o que significa aquilo. Então, é taxa atrás de taxa, com baixíssima rentabilidade, quase zero, mas que o cara vai dizer que seu dinheiro vai render. E você ainda tem reajustes anuais, que ninguém vai falar para você que o valor do seu consórcio, que é o valor do seu boleto, ele vai aumentar todo mês, né? Porque quem vai falar isso? Ninguém fala essas coisas. Oxe, pra quê? Então, no final das contas, você pode até sair com dinheiro, muito dificilmente você vai sair com dinheiro para comprar a casa própria, mas pode ser que você saia. Só que essa casa, na verdade, vai ter custado muito mais. Nossa, que esse meu desenho aqui ficou meio torto. Então, falando sobre financiamento, e é uma coisa muito interessante, porque eu já vi pessoas afundadas em dívidas com consórcios, e aí tinha consórcio para carro, consórcio para casa, e aí acabou sendo sorteada no consórcio do carro, mas aí quando vai ver, no fim das contas, o valor final que você pagou por aquele carro, quase que saiu o dobro do carro. A não ser que você seja sorteado logo no começo. Mas aí é sorte pura, tá? E aí, então, financiamento. Financiamento é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente, às vezes, faz um financiamento com o sonho de ter um carro próprio. Será que ter o carro próprio é um investimento? Se você fizer na verdade, qualquer compra de carro não é um investimento, porque o carro, ele perde, se você comprar um carro zero, isso aqui é surreal, ele perde cerca de 20% do valor logo que ele sai da concessionária. Então, é um investimento? Não. Mesmo que você até compre ele para ganhar dinheiro, muitas vezes a desvalorização daquele bem ali vai ser tão grande que, assim, ele não é um investimento, ele é uma coisa que você vai usar para trabalhar, tá? Ele vai te trazer um dinheirinho para você trabalhar. Comprar a casa própria é um investimento? É investir? Depende. Se você usa esse imóvel para morar, não é um investimento. Independente se falarem para você que a sua casa própria, depois você vai ganhar dinheiro valorizando, que é um bem ali, que você vai... Mas a gente vai chegar nesse assunto. Mas se você usa a sua casa para morar, ela não é um investimento. E por quê? Como que você sabe o que é um investimento ou não? A gente tem dois termos que a gente tem que saber. Se aquele bem, se aquilo ali que eu tenho, ele é um ativo ou um passivo. Então, de forma bem simples, todo ativo é aquilo que te traz lucro. Todo passivo é aquilo que te traz gasto. Bem simples assim. Então, um apartamento em que você investiu
teoricamente, você disse que investiu para morar, você não é um ativo. Por quê? Porque você precisa daquela casa para viver, você vai ter gastos com aquele imóvel, vários gastos com aquele imóvel, e você não vai ter nenhum tipo de lucro agora e talvez nem a longo prazo, mas enfim. Então, talvez você não tenha nenhum tipo de lucro. O carro, mesma coisa. Então, uma coisa muito importante é você saber a diferença entre ativo e passivo, tá? Dentro disso, a gente tem que fazer algumas perguntinhas importantes. E aí eu aprendi, por exemplo, quando eu vou pensar em comprar minha casa própria ou qualquer bem, eu tenho que saber, e isso aqui é muito legal de vocês estudarem, eu não vou me aprofundar, sobre o custo de oportunidade. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa, que eu decido comprar alguma coisa ou alguma decisão, eu tenho que decidir entre perder de um lado ou perder do outro, porque a gente sempre vai perder de algum lado. Então, se eu decido comprar o meu apartamento agora, existe uma forma de você descobrir em números qual é o custo de oportunidade. Se você fizer isso hoje com um financiamento ou se você fizer isso daqui 30 anos, investindo o seu dinheiro que você tem hoje, você deixar esse dinheiro investindo e aí você descobre o valor do custo de oportunidade daquela escolha. E isso aqui, ele está muito relacionado, você vai para o lado racional de descobrir o valor, mas aí você vai para o lado emocional. Eu quero esperar 30 anos para ter a minha casa própria, se isso aqui é muito importante para mim, se é um valor essencial. Eu não quero descobrir, eu não quero esperar 30 anos. Eu quero ter, eu quero curtir a minha casa durante 30 anos. Eu tenho condição de fazer isso? Aí você vai ver quais são as condições, mas você vai saber qual foi o custo daquela oportunidade, tá? Mas o apartamento ele pode valorizar, ele é um ativo, ele é um investimento porque ele pode valorizar. Lembra que eu falei que o apartamento ele vai ter gastos? Então, na verdade, você só vai saber se você ganhou dinheiro com aquele apartamento quando você vendeu o apartamento, você descobrir qual foi o valor de valorização daquele apartamento, mas você tem que abater os gastos que você teve com aquela manutenção e ainda cuidar da inflação, porque pode ser que você comprou por 200 mil e aqueles 500 mil que você vendeu, eles têm valores diferentes por causa da inflação. Mais ou menos isso, tá? Então, essas são algumas coisinhas quando a gente vai ver. E a outra coisa muito importante do apartamento, do financiamento, é o seguinte: quando você faz um financiamento, seja ele qual for, na verdade você está alugando, você aluga o dinheiro, você está alugando dinheiro com um banco que você pagou por aquele bem, que você vai pagar por aquele bem. Então, você está alugando o dinheiro com o banco. Isso quer dizer que quando você faz um financiamento, você tem a posse do seu apartamento, mas você não é dono desse apartamento. Ou seja, no momento em que der alguma coisa errada, ou não conseguir mais perder, ou não conseguir mais pagar, ou até você, por exemplo, quando eu comprei um apartamento financiado. Os valores que a gente pagava de taxas de banco, de seguro, era um custo efetivo tão alto, uns juros tão alto, que no final das contas, quando a gente foi vender o apartamento, a gente não conseguiu a gente praticamente perdeu o dinheiro, porque a gente ainda estava numa fase em que aquele apartamento não tinha, os juros eram mais altos do que o valor que a gente realmente pagava pelo apartamento. A gente pagava mais de 70% do apartamento era juros, não era o valor do apartamento. Então, a gente tem que saber o custo efetivo total daquele apartamento, tá? E entender que em determinados momentos você vai demorar muito tempo para se tornar dona daquele apartamento, tá? E aí, uma outra coisa muito importante é, para você saber se alguma coisa é um investimento ou não, ele tem que ter liquidez. E o apartamento, carro, ele tem uma baixa liquidez. O que isso quer dizer?
tem uma capacidade muito baixa de transformar um bem em dinheiro. Se eu precisar de dinheiro a qualquer momento e eu tiver que vender o meu apartamento, para eu vender ele, vai ser um processo muito longo. Não vai ser da uma hora pro dia, às vezes são anos para vender um apartamento, né? Então, para ele ser um investimento, ele tem que ser de alta liquidez, tá? Então, assim, não precisa pensar, fiz uma bobagem de fazer um financiamento, ou eu quero fazer um financiamento, tudo mais. Aí você vai entender uma coisa. O imóvel, você decidiu fazer um financiamento porque você calculou o custo de oportunidade, decidiu lá com o seu sistema 2 e você descobriu que aquilo ali é importante para você. Então, tome todas as medidas, né? E aí, se for para você escolher uma modalidade de investimento, do tipo de financiamento, escolha a modalidade saque, tá? Que é aquela de amortização de juros. Os juros, eles vão diminuindo à medida que o tempo vai passando. É bem mais fácil de fazer o preço, de você decidir pelo menos decidir menos pior, digamos assim, tá? E aí, então, vamos para o último tipo de investimento, a previdência privada. Mas, calma, tá? Calma, previdência privada, nem todo tipo de previdência, ela é ruim, tá? Nem todo tipo de previdência é ruim. O que acontece? A previdência privada, ela pode ser utilizada como parte do seu planejamento de aposentadoria. A gente já sabe hoje que quem tá assim como eu na casa dos 30 ou menos, a gente não pode contar 100%, nem 50% eu acho, com a previdência do governo, tá? Então, eu tenho que ter um pensamento a longo prazo para minha aposentadoria. A previdência privada, ela até pode ser uma parte do seu planejamento, mas não coloca todo o seu planejamento de aposentadoria aqui, não coloca numa cesta só. Até porque a gente vai ver que todo lugar que fala de investimento fala para diversificar. Então, pode até pensar, tá? E aí tem que tomar muito cuidado na hora de escolher as previdências privadas. E esse aqui foi um dos erros que eu cometi na minha vida, né? Logo que eu me formei, mas tudo bem, faz parte do processo. E aí tá lá, pelo menos eu já sei, eu consegui identificar um pouquinho antes de ter sido a minha vida inteira. Então, a previdência privada. A primeira coisa que quando a gente vai escolher uma previdência privada é o seguinte: algumas características importantes. A previdência privada, você pode escolher duas formas de usar ela lá na sua aposentadoria, tá? Você pode escolher que você vai querer receber aquele dinheiro com parcelas fixas por X anos. Então, o banco ele vai te perguntar, quanto que você gostaria de receber por mês? Eu gostaria de receber R$6.000 por mês. Aí eles vão falar assim, bom, você deve se aposentar ali por volta dos 50, 60 anos, mais ou menos. A estimativa da população de envelhecer é de 90, 100 anos, né? Às vezes. Então, eles colocam lá para cima. Então, você precisa juntar tantos R$1.000. E aí, eles vão fazer o cálculo, mais ou menos, de quanto deveria ser quanto que você vai precisar para aquela sua previdência, tá? A outra forma é a seguinte, eu quero juntar um dinheiro e eu vou usar esse dinheiro até morrer. E aí você vai usar esse dinheiro até morrer. Você pode escolher fazer isso, tá? Nas duas formas, o legal da previdência privada, se quiser pensar nisso, é que quando você morre, a previdência privada ela vai direto para os seus herdeiros sem passar por inventário, tá? Isso aqui é interessante. Então, isso aqui é como um dinheirinho seu que, caso aconteça alguma coisa, ele vai direto pro beneficiário, pro seu herdeiro, tá? Só que aqui, se você morrer antes do tempo estipulado, o seu herdeiro ele recebe essas outras parcelas até acabar. Aqui, se você morrer e usar, o seu herdeiro não fica com nada, tá? Se você terminar de usar, enfim. Como você colocou que vai usar até morrer, se você morrer, morreu. Tá?
E aí, então, vamos entender algumas coisas importantes sobre a Previdência. Além disso, quando você escolher o que você quer, que vai ser o banco vai te perguntar o que você quer, eles vão falar que tem dois tipos de tributação, tá? A tributação progressiva e a regressiva. Progressiva quer dizer que, à medida que você for investindo seu dinheiro, de 15 a 27,5 já fica retido de imposto de renda, tá? No regressivo, quanto mais tempo você ficar naquela previdência privada, menos imposto de renda você vai pagar. Então, por exemplo, a minha lá, quando eu parar de fazer o aporte, se eu ficar 10 anos, eu consigo chegar a um imposto de renda, uma alíquota de 10% do imposto de renda. Então, é isso que eu estou fazendo agora. Eu tinha uma previdência privada, eu escolhi o regressivo, eu parei de fazer aportes e eu estou esperando chegar em 10 anos, para daqui 10 anos eu tirar o meu dinheiro de lá com um imposto de renda um pouco menor, tá? A outra modalidade, então a modalidade, isso aqui é a tributação, e a gente tem duas modalidades, que são PGBL e VGBL. Oh, Deus amado! Pois é, aqui na hora que o mocinho lá do banco foi me vender, aí ele falou assim, então, tem esse aqui, oh meu Deus, tem esse daqui, ó, que é o PGBL, que ele já desconta 12% do seu, você pode usar o que você paga hoje, que você faz de aporte no seu imposto, na sua previdência privada, você consegue descontar até 12% quando você for pagar seu imposto de renda hoje. Então, na época, eu recebia de vários lugares diferentes. E no final das contas, eu tinha que pagar imposto de renda pro leão todo ano, né? Porque eu tinha vários empreguinhos picados na carteira. E aí, eu falei assim, isso aqui parece ser interessante, né? Vou abater até 12% do meu imposto de renda, maravilha. Só que, no final das contas, esse valor aqui nunca chegou para mim, porque o meu valor de aporte também não era tão alto assim. E depois eu fui descobrir que no futuro, quando eu for sacar esse dinheiro também, eu vou pagar o imposto de renda sobre todo o montante do meu dinheiro. Que daí vem a grande diferença do VGBL. O imposto de renda eu iria pagar só sobre o que rendeu da minha previdência privada. Aqui no PGBL, eu, bonita, vou pagar imposto de renda sobre todo o valor do meu dinheiro. Então, tudo que eu investi, mais tudo que rendeu. Aqui só teria imposto de renda sobre o meu rendimento. Mas ok, a gente vive para aprender. Então, aqui tem alguns cuidados. E aí, uma coisa muito interessante é que eu tenho que tomar cuidado na previdência privada, na hora de escolher uma previdência privada, com as taxas de carregamento, taxa de administração, taxa de custódia. Eu posso perguntar, eu tenho que olhar para aquele fundo de previdência privada, qual é a rentabilidade daquele fundo, porque tem variações de rentabilidade, então tem vários produtos diferentes no mercado também, com rentabilidades diferentes. E a previdência privada, ela tem um risco, digamos assim, que é o risco daquele fundo de previdência privada falir, tá? Assim como a nossa previdência do INSS está quase falindo, mas é um risco, tá? E aí, se eu entrei num banco, na época eu entrei no Banco do Brasil, o que eu descobri? Que eu pagava taxas muito altas de carregamento. Taxa de carregamento é tipo isso daqui, né? Todo mês eu coloco lá, eu colocava R$300, e aí só para o dinheiro entrar na minha conta, eles já comiam R$3 de mim, tá? Mais uma taxa de administração que eu nem lembro agora de quanto que era, mas era um percentual bem alto também. Então, eu colocava R$300 por mês na minha previdência privada, só que na verdade verdadeira, só entrava uns 250, R$260. Era uma coisa absurda, tá? E aí, eu fui apresentada, então, a portabilidade. Todos os investimentos são obrigados a ter portabilidade, todos os produtos financeiros. A portabilidade, então, é exatamente isso. Eu peguei a minha previdência do Banco do Brasil, pesquisei, achei uma previdência privada que não tinha taxa de carregamento, ela tem uma taxa de administração, mas bem menor, tem uma rentabilidade um pouco melhor, e aí o risco do fundo
também era tranquilo, assim, né? E aí eu fiz a portabilidade dessa minha previdência privada. E aí o dinheirinho tá lá, paradinho, bonitinho, deixa ele lá, que agora eu vou escolher. Então, se você for pensar em fazer uma previdência privada como parte do seu planejamento, descubra, pesquisa, estuda, vai aí regressivo, as indicações. Pensar num regressivo VGBL, uma coisa interessante, é uma coisa que não vai para inventário. Então, assim, a previdência privada, ela é vendida, ela não é um investimento, até porque, se você for num banco, ela é vendida num setor de seguros, ela não é nem vendida num setor de investimentos, tá? Então, isso é bem interessante. Ela tem uma característica maior de seguro, de vida até, do que uma característica de investimento, tá? Então, sabendo isso, e também se você já caiu em algumas pegadinhas dessa, como a da poupança, conhece alguém que caiu num consórcio, agora você tem o papel de ajudar essas pessoas a não cair mais nessas pegadinhas e você passar longe de todos esses produtos aqui. O financiamento, como eu falei, o financiamento ele tem o custo de oportunidade. Você tem que decidir o quanto que aquilo ali é importante para você, morar no apartamento agora ou esperar 30 anos para juntar o dinheiro todo à vista, ter o dinheiro para comprar 2 apartamentos, enquanto que no financiamento você vai pagar por 2 apartamentos, mas você só vai ter um, né? Então, assim, tudo aqui vale você avaliar com cautela, estudar e pegar isso daqui, algumas informações e estudar e pesquisar tudo que você puder antes de tomar uma decisão, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi muita informação. E agora eu vou propor pra gente o desafio de ir lá no grupo, essa semana, a gente descobrir quais são os piores tipos de investimentos na saúde física. Eu já tenho vários na minha lista. Eu quero saber de vocês agora quais são os piores tipos de investimentos na saúde física. Bora lá? Beijo!